Shalom, shalom, amados. Deus nos abençoe nesse sábado. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo esteja no nosso meio, para que possamos celebrar esse dia que Ele tem nos dado. Amém? Em nome de Jesus. Papai, nos colocamos diante de Ti, para que Tu venha, Senhor, e nos leve a esse lugar onde Tu nos honras, ó Deus, com o privilégio de pregarmos a Tua palavra, Pai. Então, Senhor, nos ajuda a vivermos uma vida de gratidão, porque Tu nos escolheste para levar a Tua boa obra adiante, Pai. Livra-nos, ó Rei da Glória, de todo mal. Livra-nos, ó Pai querido, de todo engano. E queira entrar no nosso coração, ó Deus, de acharmos esse fardo pesado, papai. Estou colocando diante de Ti aquilo que o adversário tantas e tantas vezes quer fazer contra nós, ó Pai. Mas cremos, ó Rei da Glória, que Tu estás a trabalhar, a operar e a agir, nos libertando, nos chamando para mais alto, para mais profundo, ó Rei da Glória, onde a Tua presença habita, está e se manifesta a nosso favor. Faz uma obra hoje e nos ensina, Pai querido, o quanto nós precisamos andar em fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então vamos começar. Hoje eu quero trazer uma segunda parte, uma continuação a respeito da fé ser humilhante. A semana passada nós pregamos nesse tema da fé ser humilhante e hoje nós vamos dar continuidade, porque nós estamos numa temporada na qual o Senhor está nos chamando, amados, para estarmos num lugar de descanso na presença de Deus. E como temos entendido que descansar é extremamente difícil. A nossa mentalidade se levanta contra nós, as circunstâncias, a nossa vontade, às vezes o poder de nós decidirmos todas as coisas, eles vêm contra nós e tratam a nossa vida para nos manter a nossa vida num lugar de aprisionamento ao trabalho, à ansiedade, ao pânico, ao medo, ao desconforto, porque começamos muitas e muitas vezes achar que nós somos irresponsáveis se formos ao descanso do Senhor. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Judas, capítulo 1, qual vai falar a respeito de precisamos batalhar pela nossa fé. Nós vamos trazer um pouquinho a respeito do fundamento. O que é a nossa fé? O que é a fé verdadeiramente? Então, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Judas, capítulo 1. Aliás, só tem um capítulo, né? O livro de Judas. Então, nós vamos orar aqui, vamos ver aqui o versículo 3. Judas está falando para a igreja: amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Amém? Então, por que Judas está falando isso? Naquele lugar, naquele momento, havia um circunstancial de uma filosofia, de enganadores que estavam entrando no meio do povo de Deus para trazer confusão e para arrancá-los verdadeiramente da fé que tinha sido entregue a eles. Mas o que o Pai está falando, amados, muito para além daquilo que Judas estava vivendo naquela época, o Senhor tem nos chamado desde o começo. Desde a época que ele nos criou, ele tem nos chamado a entrar no lugar de descanso, a entrarmos no lugar onde o refrigério que ele tem para nós seja manifestado. Se nós pegarmos agora Hebreus capítulo 11, a palavra de Deus vai dizer: ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam. Mas olha que coisa tremenda. Se Deus está falando sobre que eu estou esperando algo, de onde vem essa espera? O que eu estou esperando se eu não tenho conhecimento que eu estou esperando? É porque houve algo liberado para nós que nós entendemos que essa fé precisa se manifestar. Nós entendemos algo que nós precisamos esperar. E se nós temos esse entendimento, é porque algo chegou ao nosso conhecimento. Então vamos lá, ele fala assim, ó, que se esperam, certo? E a convicção de fatos e coisas que não se veem. Então, amados, eu entendi assim. Nós não vemos, mas nós ouvimos. A fé vem da palavra de Deus. Como fala lá em Romanos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé ela tem uma substância, assim como a própria fé é uma substância, a palavra de Deus é que sustenta a nossa fé. Então, amados, quando Deus fala conosco, Ele quer que nós creiamos na Sua palavra. Amados, se nós olharmos lá em Números 23, nós vamos ver que Deus, Ele fala o seguinte: eu sou responsável pela minha palavra.
Eu não sou homem para que minta, e nem sou filho de homem para que me arrependa. Porque quando eu falo, quando eu prometo, eu faço. E tendo eu falado, eu vou cumprir. Então, o que acontece? Onde nós precisamos chegar no entendimento? Que quando nós saímos da fé, nós entramos num lugar chamado incredulidade. E a incredulidade faz Deus mentiroso. Você já pensou nisso? É necessário, amados, que nós façamos diante de Deus uma abrirmos verdadeiramente nosso coração para falarmos para Deus, Deus, se eu estou descrendo daquilo que tu me prometeste, eu estou fazendo o Senhor mentiroso. Se eu estou descrendo daquilo que eu deveria ter convicção, é porque eu estou chamando o Senhor de mentiroso. A incredulidade, ela tem essa propriedade, amados. Então, o que é que Deus tem falado para você e para mim que faz com que nós estejamos chamando Deus de alguma maneira de mentiroso? Às vezes Deus te dá um comando para um ministério. Olha, vá e abra um ministério. Ou às vezes Deus te dá um comando. Olha, se posicione nesse lugar eu vou te usar. E aí você recua. Ou Deus vai falar para você: eu quero consertar tal relacionamento na sua vida. E nós recuamos. Ou Deus vai falar para nós: olha, eu quero colocar a tua empresa para funcionar. E nós recuamos. Por quê? Nós olhamos para uma circunstância. Nós olhamos para aquilo que a nossa mente está dizendo. E conforme nós vamos caminhando em cima daquilo que são circunstanciais, mentalidades, más notícias, nós estamos fazendo Deus mentiroso. Então, amados, nós vamos precisar decidir qual dos dois vai passar por humilhação. Ou se é Deus, ou se somos nós. Se nós vamos ser chamados de mentirosos diante do Senhor, porque estamos resistindo à palavra dele, ou se ele vai ser chamado de mentiroso. A palavra de Deus diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, amados, quando nós começarmos a ser confrontados ou afrontados por circunstâncias, mentalidades, sentimento, vozes a respeito daquilo que Deus nos falou, e nós vamos deixando este lugar onde a voz do Senhor está fluindo, nós precisamos lembrar: alguém vai ser humilhado nessa situação. Ou será Deus, quando eu faço mentiroso, ou serei eu. Então, amados, é necessário que nós entendamos sim que a fé nos humilha. A fé nos coloca em lugares que nós precisaremos negar a nós mesmos. Quando Jesus fala, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, ele está falando exatamente a respeito da humilhação, de carregar uma palavra a qual Deus nos deu e contradiz aquilo que nós achamos que está certo. Quando Deus vem e ele dá algo que é contraditório àquilo que estamos esperando e buscando da parte de Deus, é exatamente nesse lugar onde a obediência se estabelece ou a rebelião se estabelece. É exatamente nesta hora que nós vamos ter e vamos ser chamados de filhos da obediência ou vamos ser chamados de filhos da rebelião. Quando Deus fala e nós temos confiança e convicção no nosso coração que Deus falou conosco, a nossa parte é nos humilhar e falarmos para Deus: Deus, sozinho eu não vou conseguir. Só que o nosso problema, amados, é que nós aprendemos a colocar o nosso desejo muitas e muitas vezes acima da palavra de Deus. Quando Deus fala, perdoe, o que acontece conosco? Nós temos um argumento. Qual é o argumento? Mas eu tenho razão. E aí Deus vai falar, mas eu estou falando para perdoar. Nesse momento eu não estou perguntando quem tem razão, eu estou te dando um comando. E por que ele está nos dando esse comando? Porque o perdão nos liberta. Mas nós preferimos ficar com a nossa razão. E aí nós fazemos Deus mentiroso e nós somos os verdadeiros, porque nós preferimos ficar com a nossa verdade, só que a nossa verdade não vai nos libertar. A nossa manifestação daquilo que nós cremos, daquilo que nós entendemos, daquilo que nós pensamos que está certo, ela não vai nos libertar. Mas a palavra de Deus, quando é crida, ela liberta. A palavra de Deus, quando é buscada e ela é recebida em fé, ela tem o poder de libertar a nossa alma daquele cativeiro. Então, quantas e quantas vezes, amados,
nós estamos permitindo que a nossa alma nos engane através dos nossos próprios argumentos, segundo os Coríntios, capítulo 10, nos quais Deus vai trazer para nós que nós precisamos permitir que a arma do Senhor, as armas do Senhor, aliás, elas são poderosas para destruir aquilo que são as defesas do nosso raciocínio. O nosso raciocínio tem defesa, precisamos parar para pensar nisso. Que a nossa vida, ela tem defesa por dentro. A nossa mentalidade, ela tem as suas próprias argumentações, as suas próprias mentiras com aparência de verdade. Quando a palavra chega, ela quer se assenhorar das realidades mentirosas que estão dentro da nossa mentalidade. Realidades mentirosas que estão dentro do nosso sentimento, da nossa memória. E por que eu estou falando a respeito de uma realidade mentirosa? Porque ela é real, mas é mentira. Porque quando a palavra de Deus é liberada e ela chega, e nós permitimos que aquela palavra entre com a mansidão do nosso entendimento, aquela palavra ela vai começar a ser o centro da nossa vida e nós vamos entender que a realidade que nós olhamos e falamos, não, mas isso aqui é real, nós vamos entender que Deus tem poder para mudar realidades profundas dentro de nós. Onde estão as nossas dores? Onde estão as nossas memórias? Onde está o nosso maior segredo dentro do nosso coração que nos machuca tanto, que nos fere tanto? É justamente nesse lugar que é tão real para nós que Deus vai vir e vai colocar a realidade do reino, a realidade do seu amor, a realidade da sua bondade, a realidade da sua palavra, a realidade do seu escape. Amados, nós estamos na temporada de tabernáculos. E às vezes nós pensamos, o que é tabernáculo? Se nós formos ler Levítico 23, Deus vai dar ali alguns comandos a respeito de como vamos celebrar isso. Nós vamos pegar alguns ramos, vamos fazer ali uma cabana, vamos trazer uma memória diante de Deus, vamos fazer uma oferta financeira, vamos ativar esse memorial, não é? Diante do Senhor. Mas qual é o fundamento, qual é o princípio desta festa que ela vem para nos trazer à memória o que é verdadeiramente que Deus quer de nós? Qual é o fundamento? Sabe qual é o fundamento dessa festa? O fundamento é entrarmos no descanso do Senhor. E tem uma coisa que traz para nós descanso. Apenas uma coisa: a fé. Hebreus capítulo 4 fala a respeito que quando nós entramos na fé, nós encontramos o descanso. Nós descansamos as nossas obras, como Deus descansou das suas. Mas, amados, como nós estamos tão acostumados a produzir, nós não permitimos que Deus venha e manifeste essa festa tão poderosa que deveria ser o rumo da nossa vida, deveria ser o esteio da nossa vida, deveria ser aquilo que é a orientação, o fundamento da nossa vida. É a fé que descansa. A fé que se manifesta naquilo que o próprio Deus nos ensinou. O Deus Todo-Poderoso, o Pai, descansou em Cristo. E Ele está nos chamando para descansarmos em Cristo também. Se você ler ali Hebreus capítulo 4, vai fazer ali, amados, um tratado a respeito da fé que nós devemos ter. Vai trazer ali toda uma movimentação daquilo que a própria palavra de Deus, que vai trazer para nós a divisão do espírito, da alma, vai trazer a intenção, a motivação do nosso coração, porque Deus precisa nos trazer descanso. Ele quer falar para mim, para você, filho, se você viver de acordo com Romanos 8, debaixo, porque olha, fala assim, ó, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Mas o que ele está falando? Você quer viver em descanso? Viva através da lei do Espírito. Qual é a lei do Espírito? Trazer vida. Mas que vida que é essa? A vida que tem fé no Senhor. A vida que tem fé naquilo que ele diz. Quando ele traz a sua palavra, o que ele quer que manifeste dentro de nós? A Fátima velha ou a Fátima recriada pelo Espírito da verdade? Pelo Espírito da vida? Ele quer que a Fátima, recriada pelo Espírito da vida, se manifeste. Ele não está contando com a Fátima, que é a filha de Adão, amados. Ele está contando com a Fátima, filha de Deus. E se eu vivo pelo Espírito de Deus, eu ando pelo Espírito de Deus. E aí ele vai trazendo a sua revelação, a sua realidade que me liberta, a sua verdade que me liberta, e eu começo a desfrutar do descanso da fé. Agora, quando eu quero colocar a palavra de Deus e o descanso que ele está me propondo, se eu quero colocar na caixinha de sapato da velha criatura, da Fátima velha, da filha de Adão, que precisa continuar morta, o que eu vou fazer? Eu vou anular a palavra de Deus.
E aí eu vou andar atribulada, eu vou andar fazendo as minhas próprias obras, eu vou andar fazendo as minhas próprias coisas. E aí eu vou olhar para Deus e vou falar para ele, pai, o senhor me falou e não cumpriu. Aí ele vai ter que falar para nós, mas você não deixou, porque você não permitiu se conquistar pela minha palavra. Você não permitiu que a minha palavra transformasse aquilo que era uma realidade ruim, morta dentro de você, uma realidade escravizante que estava dentro de você. Mas eu enviei a minha palavra, só que você precisa crer. E o crer, ele vai trazer obras. E o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai caminhar em cima da palavra que ele te deu. Quer dizer que quando ele falar para você, filha, você pode estar curada em mim, através do meu nome, nós precisamos buscar e batalhar diligentemente para que essa fé cresça dentro de nós. Vamos ver um exemplo a respeito da fé. Pedro, quando viu Jesus aparecendo ali diante do barco, ele olhou, eles todos olharam, eles estavam no mar, o mar estava agitado, Jesus vinha sobre as águas e ele falou: é, é um fantasma. Eles ficaram todos com medo. E Jesus falou: não é um fantasma, sou eu, sou eu. Aí Pedro falou: se és tu, me chama para andar contigo. Então Pedro começou a caminhar num nível de fé. Ele creu na palavra. É ele está falando, é ele. E eu falei: Senhor, se és tu, me manda ir. E ele falou: venha. Então ele me deu um comando de que eu andasse. E Pedro foi e começou a andar sobre as águas. Então, a realidade da palavra que faz com que o nosso caminho fique sólido, ela se cumpriu na vida de Pedro. Só que o que aconteceu? A palavra de Deus diz: e olhando a força do vento, ou seja, ele tirou os olhos da palavra e colocou os olhos na circunstância. O que aconteceu? Ele afundou. Assim acontece na nossa caminhada cristã. Quando Deus vem e ele fala para nós, saia, venha ao meu encontro, ele está esperando que a gente vá do começo ao fim. Jó, capítulo 28, fala: determinando tu um propósito, ser-te-á firme, porque a luz brilhará nos teus caminhos. Agora, como a luz vai brilhar nos nossos caminhos se nós determinamos um propósito, mas não o colocamos para ir adiante? Não clamamos na humilhação daqueles que têm fé, porque vamos reconhecer que somos limitados para colocar o projeto de Deus em ordem. Nós vamos nos humilhar e vamos falar para Deus: Deus, eu não consigo dar um passo. Que dirá ser firme até o final do propósito para que a luz brilhe. Mas se o Senhor vier, eu tenho certeza absoluta que isso vai dar certo. Aí nós começamos a entrar nesse lugar de humilhação, e vamos nos entregando. Aí ele vai falar: esse pensamento aqui não vai bater com essa caminhada de fé, lance fora. Então, por exemplo, se tem uma raiz de amargura no seu coração, comece a tratar a raiz de amargura. Deixa eu tirar, por exemplo, algo chamado ressentimento. Eu determinei um propósito de restabelecer, vamos supor, um casamento. Eu determinei um propósito de reerguer a minha empresa ou um relacionamento com uma pessoa que está distante. Eu determinei esse propósito. Aí Deus vai começar a falar: filha, faça uma modificação na sua empresa. Eu vou fazer. Vou começar aos poucos, mas vou fazer. Senhor, como eu vou fazer? E ele vai dar entendimento. Aí eu falo: Senhor, eu preciso reconstruir, mas há uma raiz de amargura muito grande no meu casamento. E ele vai falar: filha, lance fora o ressentimento. Aí, ao invés de eu me justificar diante de Deus e falar para Deus: mas também, Senhor, olha o que foi feito. Não, eu vou falar para Deus: então me ensina, me dê força, arranque essa raiz. Aí Deus vem e arranca. Perdão, engasguei. Arranca a raiz. Agora, tudo que Deus fala, se nós combatermos com o nosso próprio raciocínio, o Senhor está te chamando e me chamando para esvaziarmos. Essa é a realidade da palavra de Deus para nossas vidas, amados. Se esvazie. Eu estou falando que é fácil? Não, eu estou falando que é extremamente difícil, mas eu estou falando que é possível. Eu tenho as minhas guerras, as minhas lutas, e eu preciso aprender a lidar com elas. E a cada dia o Senhor está me trazendo um posicionamento de vitória. Como eu vou entrar no descanso de Deus e entender que Ele vai cuidar de mim, como Ele cuidou 40 anos daquele povo no deserto? Como eu vou entender que Deus quer que eu celebre uma festa para Ele, na intenção de que eu tenha um memorial de que Ele cuida de mim no deserto, se todas as vezes que Ele fala: a sua situação é difícil, a sua situação é desértica, e eu quero dar a minha palavra para que você saia dessa situação, e eu saio dessa cabana chamada Palavra de Deus.
Lá no deserto, 40 anos, nuvem de glória, chama que arde, protegia do frio da noite e protegia do calor do dia. Ele liberava água, ele liberava maná do céu, a roupa não se consumia, elas cresciam conforme as pessoas iam andando, não havia enfermidade, mas eles estavam debaixo de um tempo perfeito, da eternidade do Senhor. Aí Deus pegou essa temporada e falou: esse é o modelo que eu quero que vocês vivam, uma vida de fé. Esse é o modelo daqueles que se achegam a mim. Esse é o modelo dos meus filhos. Eu sou responsável por vocês. Mas nós, amados, com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa estrutura de raciocínio, com todo o nosso orgulho, com toda a nossa a pompa, com toda a nossa sabedoria humana, nós vamos anulando a palavra de Deus. Agora, lá em 2 Coríntios 10, está falando, anulando nós essas coisas, pelo poder da palavra. Mas o problema é que nós não gastamos tempo com a palavra. Nós ouvimos a palavra e não deixamos ela entrar mais profundamente dentro do nosso espírito. Essa palavra é para mim e é para você. Nós precisamos gastar mais tempo até que ela se torne vida. Amados, essa semana eu passei por algo que foi muito, muito, muito chocante para mim. E eu fiquei um dia, quase que um dia e meio, sem ter muito entendimento de como ia fazer para resolver a situação. Só que quando a palavra veio, glória a Deus, eu me estabeleci num lugar. E é disso que Deus está falando. Eu descansei das minhas obras. Eu descansei daquele entendimento que estava me prendendo, me paralisando, me machucando, me ferindo. Eu falei, meu Deus, como que eu fiz isso? Como que eu não enxerguei? Senhor, tenha misericórdia. Me dê a palavra, me dê a palavra, me dê a palavra. Até que ele veio, trouxe a palavra, e com a palavra, as circunstâncias são modificadas, sentimentos são liberados, atmosferas são rompidas. É no poder da palavra. A palavra quer te trazer descanso e quer trazer descanso àqueles que estão ao nosso redor. Isso é verdadeiramente tabernáculos. Isso é andarmos de acordo com os heróis da fé. Se você pegar Hebreus capítulo 11, você vai ver o que Deus está falando. Cada um deles tinha uma palavra, uma promessa. A confiança deles não estava presa a circunstanciais, estava preso da esperança de conhecer um Deus que liberou a sua palavra. Agora nós andamos sem palavra. Nós falamos, eu sou filha de Deus. Deus fala, que Deus mandou você fazer? Ah, não sei. Onde Deus mandou ficar? Não sei. O que Deus falou a respeito de tal circunstância? Não sei. E como que nós vamos viver tendo vitória se nunca tomamos conhecimento da palavra? Aí nós somos um povo enfraquecido, amados. Somos um povo sem direcionamento. A palavra de Deus diz, sem profecia, o povo se corrompe. E eu não estou falando da profecia daquela ribalabalabala, assim diz o Senhor. Não é dessa que eu estou falando. É a da palavra, essa aqui, ó. A Bíblia viva. É dessa. É essa aqui. É essa que nos norteia, nos traz revelação. Ele vai pegar a letra morta, aquela letra morta que tantas vezes olhamos falando, nossa, mas não estou entendendo nada. E ele fala, fica mais um pouquinho. Aí daqui a pouco sobe aquela revelação, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E nós vamos sendo vivificados pela palavra. E as circunstâncias vão mudando, vão se transformando. E as vitórias começam a chegar pelo poder da palavra. E a fé que nos humilha, ela se manifesta. Porque nós deixamos de ser sábios aos nossos próprios olhos, nós deixamos as nossas obras. Pastora Elda, ela colocou nos grupos lá, de descanso a si mesmo. Eu achei tão bonito isso, porque eu estava tratando exatamente dessa palavra. Eu achei tão maravilhoso, dê descanso a si mesmo. Então, tá bom, e o que eu faço? Vá para a palavra. A palavra vai gerar fé, e a fé gera descanso. Há um caminho profético do próprio Pai para nós. Ele não quer nos ver cansados, sobrecarregados, cheios de cuidados, cheios de zelo. O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou pregar, ou como que eu vou sair dessa circunstância. A nossa parte é nos humilharmos diante dele e falar, Senhor, eu estou sem palavra, eu não tenho direcionamento, isso me confundiu, mas por favor, por misericórdia, revela-me a tua palavra. E isso é verdadeiramente entrar no descanso do Senhor. Amados, tabernáculos, ela tem uma dimensão espiritual para nós andarmos, que é a dimensão do descanso. Ela tem um memorial, nós vamos trazer a nossa própria memória e o desejo de estar com o nosso Deus em obediência, em íntima e sincera comunhão com Ele.
em doce comunhão, profunda e santa intimidade, como aquele hino que eu falei na quarta-feira. Nós vamos andar, amados, num lugar onde ele vai falando e ele vai nos pacificando. Sabe por que não temos paz? Porque não permitimos que a palavra chamada Cristo vivo nos pacifique. Não permitimos que o Senhor venha e traga sobre nós o manto de paz que Ele tem para nos dar. Não estou falando esotericamente, amado, não estou falando de algo místico, mas eu estou falando de algo que Ele traz no nosso coração, porque a palavra foi liberada. E nós podemos descansar e desfrutar da presença do nosso Deus. Hoje eu achei que haveria uma modificação e não houve. Eu vim para cá para buscar a palavra de Deus. Falei, Senhor, e agora? Como vai fazer? Eu estou sem uma palavra, estou sem aquilo que é necessário para fazermos um culto cheio da tua graça, cheio da tua misericórdia. E eu me deitei aqui um pouquinho do lado daqui, aqui é uma cama, me deitei aqui um pouquinho, comecei a chorar e falar com Deus. Senhor, o que tu queres para hoje? O que vamos falar? E aí o Senhor me trouxe, batalhando pela vossa fé. Falou claramente em Judas, eu estou falando para vocês batalharem pela fé, porque a fé vai tirar a soberba do coração de vocês. A fé vai fazer com que vocês olhem para essa caminhada nessa terra desértica e vão fazer com que vocês entendam que vocês não são autossuficientes, vocês dependem de mim. A fé vai fazer com que você reconheça que é um memorial, sim, você entender que você depende de mim. E como o apóstolo Éder explicou a respeito do Shabat, é um portal, amados, de oferta, é um portal de entrega, é um portal onde você decide andar nesse lugar. Nós precisamos decidir andar nesse lugar. Porque, amados, muito para além da nossa vontade, a nossa alma ela tem poder de decisão. Às vezes nós vamos falar, eu não estou com vontade de fazer. Mas Deus não te aprisionou na tua vontade. Ele te colocou algo superior dentro de mim, de vontade, chamado decisão. Muitas e muitas vezes nós vamos ter que decidir muito contra a nossa vontade. Ai, mas a minha vontade é tão forte. Mas você vai ter que enfraquecê-la. Amados, eu aprendi com uma mulher, a mãe de John e Charles Wesley, e ela teve 19 filhos. E ela falou que a função dela era quebrar a voluntariedade dos 19 filhos que Deus deu para ela. Falei, meu Deus, que coisa poderosa. Sabe por que falo que é poderoso, amados? Porque quebrar a força da nossa vontade é um desafio. Porque quando a fé chega de verdade, ela confronta a nossa vontade. E aí nós vamos entender a quem verdadeiramente seguimos ou servimos. A quem nós vamos servir? Se a nós mesmos ou se é o Senhor? E a decisão, ela está num patamar mais elevado do que a nossa vontade. Porque a nossa vontade pode estar ali. Coma, faça, pegue, adultere, minta, se envolva, seja orgulhoso, seja rebelde, seja argumentativo. A fé, ela vai, a nossa vontade em Adão vai fazer isso. Aí existirá a outra vontade. Deuteronômio 30:15, escolhe a vida para que vivais. Vai vir o Senhor falando, não, filho, se submeta. Há uma bondade nisso, há uma misericórdia nisso. Você vai viver em fé com abundância. Creia nisso, execute fé. Aí o poder de decisão entra. E às vezes nós vamos ter que decidir além, muito além, daquela vontade que está tão mais forte, parece, do que a vontade de Deus para nós. É tempo, amados, de nós entrarmos num descanso, descansarmos das nossas obras. E eu gostaria que nós saíssemos daqui entendendo, sim, que a fé vai te humilhar, vai me humilhar. A fé nos humilha, mas é o melhor para nós, porque ela vem do coração de Deus para nós. Quando ele liberou esta palavra para mim, e eu fiquei meditando, meditando, eu fui falando, falei, nossa Senhor, mas eu vou ter que entrar nesse lugar e consertar as coisas que eu fiz de errado. E a minha responsabilidade vai até onde a minha atitude manchou, não é? Mas o Senhor me revestiu de graça, de amor, de sabedoria, por mim e com as pessoas envolvidas. E foi maravilhoso poder manifestar a obediência à palavra de Deus. Estou falando isso, amados, para que você saiba que nós passamos por momentos extremamente difíceis e de humilhação. É para que você saiba que não é porque estamos, às vezes, com um equipamento falando que não, está sempre tudo bem. Muito pelo contrário.
Passamos por muitas coisas, muitos desafios, muitas guerras, muitas dores, mas precisamos entender que Deus tem um sustentar para nós. A palavra hoje, amados, dê descanso a si mesmo. Entre na humilhação. Descanse das suas obras. Descanse do seu querer, do seu achismo. Descanse da sua própria sabedoria. Entre em tabernáculos. Se encerra amanhã, às 6 horas da tarde. Entre nessa movimentação que não é apenas uma festa de 7 dias, mas é um estilo de vida em adoração ao Deus que nos dá a sua palavra. É um estilo de vida ao Deus que nos deu o Cristo vivo para crermos nele. E crendo nele, descansamos das nossas obras. Andando em fé, andamos pela promessa que ele nos dá a cada dia. Abraão andou pelas promessas, Noé andou pelas promessas, Jefté andou pelas promessas. Cada um dos heróis da fé, que nós vamos ver listado em Hebreus 11, andaram porque tinham uma palavra. E o Espírito Santo estava neles, sobre eles, trabalhando, para que eles pudessem caminhar em cima da promessa, da palavra. Agora nós temos o Espírito dentro de nós. Será que ele não vai fazer coisas tão grandes quanto? E nos levantar como heróis da fé desse tempo? Deus está com muitas vagas para heróis da fé nessa temporada. Você e eu podemos nos candidatar. Eu quero ser uma heroína da fé. E você? Quer ser um herói da fé? Você quer ser daqueles que carregam a presença de Deus e entende que na presença dele existe uma peça no santuário de Deus, lá no lugar santíssimo, que é uma peça chamada Arca da Aliança. Haviam dois querubins assim, levantados, com as suas asas, uma tocando a outra, e a palavra de Deus, que de cima do propiciatório, a voz do Senhor era ouvida. Essa arca está dentro de nós, ela se chama Jesus Cristo. Vamos ouvir a sua voz hoje? Vamos falar para ele, sim, eu entro num lugar de descanso, o Senhor me protege, o Senhor é quem me guarda, o Senhor cuida de mim. Quarta-feira falamos das nuances do nosso Deus no Salmo 23. Pegue essas nuances e comece a aplicar à sua própria vida. Pegue essas nuances, amados, e comece a declarar para as gerações seguintes. Nós vivemos nesse mundo tenebroso, como que em cabanas, mas ele nos sustenta. Há uma fragilidade em nós, porque esse mundo é feroz, ele é cruel. Mas Jesus falou: não, não lhe peço, Pai, que os tire do mundo, mas os livre do mal. E ele está fazendo isso conosco. Ele mora dentro de nós. E essa força, ela transcende a nossa fragilidade, porque ele tem cuidado de nós. Amém? Pegue a sua santa ceia, em nome de Jesus, e fale com o Pai. Fale com o Pai. Fale com ele. Senhor, eu preciso desses princípios dentro do meu coração. Eu preciso dessa verdade dentro do meu espírito. Eu preciso de ti. Fale com ele. Vamos celebrar, papai, a questão, esses elementos. Sabemos que o poder de ressurreição e vida, o poder de cura, o poder de transformação está nesses elementos, estão, aliás, nesses elementos, ó Pai. E nós estamos te convidando, vem, vem, Espírito da verdade, vem, vem, vem sobre nós e opera prodígios, maravilhas e sinais. Vamos celebrar, amém? Aleluia, aleluia, graças a Deus. Muito obrigada, papai. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém, amados? Então, encerramos por aqui. Até quarta que vem, em nome de Jesus. Eu quero deixar uma comunicação para vocês em breve. Assim que o senhor der comando, o pastor Alexandre vai começar a trazer as palavras também, vai dividir aqui esse lugar, nessa voz, né, que o senhor tem nos levantado para termos sobre as vidas. O pastor Alexandre estará aqui conosco e será uma bênção e uma honra. Amém? Em nome de Jesus. Então, Deus te abençoe, te guarde, tenha uma semana poderosíssima. E entre nesse princípio, que é uma festa, uma celebração, sim, mas é algo que Deus nos deixou por estatuto perpétuo. Andarmos na presença dele, cheios do poder da fé. Em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, te guarde
Fique na graça. Até terça. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus.